Ora, cá nos encontramos novamente para dar continuidade ao último vídeo, e agora falar sobre a última etapa, o último momento, os últimos 130 anos da providência para a vinda do Messias nestes últimos 400 anos. E vamos então ver o que é que pretendo transmitir. Deixa-me aqui tirar o marcador. Então é este o período que nós vamos falar. Este período de 129, 130 anos é um período que vai até a Primeira Guerra Mundial. Mas a ênfase desse mesmo período está precisamente nas guerras mundiais. Essas guerras mundiais têm uma razão de ser. Não é porque apenas o homem decidiu entrar em conflito, mas há razões interiores para que essas mesmas guerras mundiais tivessem acontecido. De modo que eu vou deixar aqui um texto, e este vídeo vai ser muito lido, porque penso que talvez com a leitura, o eu ler e falar e comentar pode ajudar a assimilar mais a mensagem que procuro transmitir. De modo que originalmente Deus tinha a intenção de completar a providência da restauração na família de Adão, através de Caim e Abel. Portanto, Deus, quando criou Adão e Eva, era para que se desenvolvesse uma família. E nessa família fosse aculturado uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida era, naturalmente, o amor. Era o verdadeiro amor que eles deviam expressar e adquirir isso como cultura e transmitir aos seus descendentes, e por aí a história se desenvolveria. Essa família foi perdida e Deus procurou recuperar essa família através da relação dos irmãos Caim e Abel. Essa relação seria a separação do bem e do mal, que acabou em fracasso devido à morte de Abel pelo seu irmão Caim. Portanto, Deus, na família, já que o mal entrou na família de Adão, devia se separar com os descendentes de Adão. Portanto, entre os irmãos, Abel deveria de conquistar o seu irmão que está do lado do mal. Satanás reclamou Caim e de forma devia recuperá-lo, devia retirá-lo das mãos e do domínio de Satanás. Isso não aconteceu. Caim acabou por matar Abel, aquele que estava do lado de Deus, do lado do bem. Desde então, a história tem sido um trabalho contínuo de Deus para separar o bem do mal. Desde o nível familiar, que foi o que aconteceu com a família de Adão, a nível tribal, que foi depois, posteriormente, o que aconteceu na família de Abraão, e essa mesma família de Abraão desenvolveu-se e tornou-se uma nação. Portanto, os judeus tornaram esse mesmo processo a nível nacional e, finalmente, a nível mundial, com o cristianismo. Os judeus continuam a nível nacional, mas o cristianismo desenvolveu-se e ultrapassou nações. Portanto, existe em todo o mundo. Portanto, o cristianismo a nível mundial. As três guerras mundiais que conhecemos insere-se dentro deste contexto a nível mundial. Ao nível mundial, duas correntes ideológicas entram em conflito. E hoje se verifica isso mesmo. Portanto, a separação do bem e do mal está a acontecer. Em que o bem, sempre o bem, aquele que está na posição de Abel, deve conquistar o seu lado oposto, que é o lado de Caim, o que representa o lado do mal, o lado de Caim. Portanto, esta é a responsabilidade da posição Abel, ou daqueles que estão na posição de Abel, recuperar, reconquistar esses que estão do lado contrário. Estas duas filosofias, essas duas correntes, é uma ideologia democrata, que nós podemos dizer direita, e uma corrente materialista, comunista ou socialista, que nós podemos dizer de esquerda. E são essas duas correntes ideológicas que têm vindo a dominar
esta última etapa da história. Olhando para a história bíblica, mesmo para a história secular, entendemos que elas têm sido uma história de conflito entre Deus e Satanás, ou entre o bem e o mal. É isto que, do nosso ponto de vista, ao observarmos a história, é sempre uma luta espiritual entre os que estão do lado do bem e os que estão do lado do mal. Ao longo da história tem-se desenvolvido todo este processo. Portanto, é um conceito, é uma observação que temos da história. E também não é muito difícil de percebermos que assim seja. Porque todas as peripécias de luta ou de conflito de nível individual ou de nível global são sempre conflitos entre o certo e o errado. Qualquer discussão, seja a nível familiar, seja a nível individual, seja a nível nacional ou mesmo mundial, a questão do certo e do errado está sempre inserido aqui. Num café, por exemplo, nós se presenciarmos alguma discussão, é sempre uma discussão dentro daquele parâmetro entre quem é que está mais dentro da razão e fora dela. Quem é que está correto e incorreto. Ou mesmo, quem é que está certo, quem é que está certo ou errado. Portanto, eu não queria repetir a palavra bem e mal, mas é esta a discussão que muitas das vezes nós presenciamos no nosso contacto diário. Dentro da família a mesma coisa também acontece. E de forma a nível nacional as políticas também são políticas mais certas ou mais erradas. Portanto, toda a história afinal é sempre um conflito, é sempre uma discussão entre o bem e o mal. Podemos dar-lhe o nome que entender, mas é sempre está balizado sempre nestas mesmas situações, nesta relação do bem e do mal. Ora, na base, portanto, desta concepção de vida de tipo Abel e de tipo Caim, a história vem a desenvolver-se. Portanto, o mundo forma-se a partir deste tipo de conceito de vida tipo Caim e de vida tipo Abel. Portanto, podemos observar que o desenvolvimento de todos os sistemas políticos, o poder político que se descentralizou da Idade Média com os senhores feudais, foi consolidado pelos reis ao formarem monarquias absolutas. E destas, depois do século XVIII, os sistemas de monarquia absoluta transformaram-se em democracias parlamentares. Essas democracias foram fundamentadas em determinados conceitos ou determinadas concepções. É uma concepção que nós dizemos uma concepção de vida tipo Caim e uma concepção de vida tipo Abel. E este é um diagrama que pode facilmente ser compreensível. Portanto, a ideologia tipo Caim culmina, materialista, nega a existência de Deus, culmina no extremo que é o comunismo. Através da Renascença, a partir da Renascença, já falámos isso nos vídeos anteriores, a partir da Renascença desenvolveu-se o Iluminismo e o Iluminismo vai culminar com o comunismo. Mas também temos a ideologia tipo Abel, onde há uma ideologia pró-Deus, como disse na outra vez, aceita-se a existência de um ser causal, nesta ideologia não se aceita um ser causal, portanto não se aceita Deus. Aqui aceita-se a existência de Deus. Portanto, inicia-se também com a Reforma, há um despertar religioso, para contrabalançar o que existia nesta mesma iluminismo, e finalmente vem surgir uma nova reforma. O que é esta nova reforma? Esta nova reforma acontecerá com a vinda do Messias, que irá certamente dar-nos a visão correta de todas as coisas e unirá esta ideologia tipo Caim e a ideologia tipo Abel numa só. Em termos políticos, a estrutura política, nós verificamos que a monarquia deu origem à democracia e este mundo ideal vem a concretizar-se precisamente com a vinda do Messias, que nos deve orientar e ensinar como construir esse mesmo mundo ideal.
Então, temos sobre a influência dos ideais do iluminismo, e nessa altura o povo, qualquer pessoa na época, aspirava a estabelecer a liberdade, a igualdade, a fraternidade, lutavam por essas mesmas realidades, e desenvolveu-se então a Revolução Francesa. E esta Revolução Francesa foi conseguida por meio de muitas lutas sangrentas, lutas brutais, até muitas das vezes injustas, incorretas. E isto é o que define, que veio a surgir depois a democracia, é o que define a democracia tipo Caim. O que não aconteceu com as democracias tipo Abel, iniciadas na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, foram baseadas numa concepção diferente, numa atitude diferente destas da Revolução Francesa. Por isso nós chamamos democracias tipo Abel. Foram menos drásticas, foram menos sanguinárias, tinham um caráter mais humano. Não quer dizer que fossem as ideais, porque não são as ideais, porque o homem não é ideal. Mas foram menos, tinham outro tipo de caráter, tinham um caráter mais humano e não tão sangrento como foi a Revolução Francesa. De forma que estes desenvolvimentos, sistemas políticos foram desenvolvidos, portanto nós dizemos a visão tipo Caim culmina nas nações comunistas, portanto com início em França, e a Revolução Democrática, assim, tipo Abel, com a Inglaterra e a América, desenvolveram as democracias modernas. Esta é a visão tipo Abel, esta é a visão tipo Caim. Como será a estrutura do mundo ideal? Uma boa pergunta, mas qual será a referência que nós podemos tomar para podermos vislumbrar a estrutura desse mesmo mundo ideal? Não é muito fácil, mas vamos fazer uma analogia com o corpo humano. Porquê o corpo humano? Porque um corpo humano saudável tem determinados órgãos que podem ser equivalentes com determinados órgãos na estrutura social. Ora, o mundo ideal pode ser constituído, ou só pode ser constituído, por pessoas boas. Não é pessoas mais ou menos que vão construir uma sociedade ideal. E essas pessoas boas devem organizar-se numa estrutura semelhante à própria estrutura física do corpo humano, quando este corpo humano também é saudável. Portanto, qual é a estrutura? Quais as funções dos órgãos e do sistema do corpo humano? Analisando esse sistema, poderemos provavelmente fazer alguma analogia. Por exemplo, as ordens que partem do cérebro são transmitidas a todas as partes do corpo, através, portanto, da medula espinal. O sistema nervoso passa por aí. A harmonia entre os principais órgãos do corpo, enfim, não são os únicos, mas os pulmões, o coração, o estômago, podem ou são caracterizados por sistemas, ou estão dentro de determinados sistemas: o sistema respiratório, o sistema circulatório e o sistema digestivo. Ora, este sistema podem ser feita a analogia com o nosso próprio organização social. Portanto, deve corresponder à harmonia entre os órgãos do governo de uma sociedade qualquer. Ou seja, portanto, o legislativo, o executivo e o judicial podem ter alguma relação com os nossos órgãos do nosso organismo. Esses três sistemas devem funcionar em harmonia conforme funcionam os nossos órgãos em harmonia com o cérebro. Portanto, esses três sistemas
e órgãos da própria sociedade devem funcionar de uma forma tão automática como no nosso próprio organismo, centrados precisamente no cérebro. Ora, podemos fazer esta análise. Portanto, o cérebro poderá corresponder a Deus, os órgãos às organizações sociais, as células ao povo, o coração ao poder executivo, ou o órgão executivo, ou o sistema executivo, os pulmões ao legislativo e o estômago ao judiciário. Ora, esta relação é uma relação muito automática a partir do cérebro para todo o resto do corpo. É uma relação muito automatizada. Imediatamente qualquer dorzinha que nós sentimos, o cérebro dá conta dele e transmite-nos e dá-nos essa mesma consciência. Algo semelhante poderia ser realizado na estrutura da própria sociedade. Deus como centro, todas as organizações, todo o povo, todos os indivíduos podiam conectar-se com Deus de uma forma muito rápida e muito automática, se nós tivéssemos essa mesma relação com Deus, tal qual como os órgãos têm a relação com o cérebro. Então, nesse caso, a formação dessa mesma estrutura de uma organização social, ou seja, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, também realizavam as suas ações sempre centradas num comando central, que era Deus. Como é que isso pode exemplificar? Por exemplo, um exemplo muito simples. Nós não deitaríamos um papel qualquer ao chão, deixar no chão, porque isto era algo que poderia prejudicar o todo. Isto era tão automático que nós não guardávamos o papel, não deitávamos o papel ao chão, guardávamos para podermos pôr no caixote de lixo, no caso de não haver caixote nenhum ali por perto. Isso era uma relação muito automática, tal qual como se víssemos de dinheiro e víssemos alguém a cair e nós íamos a correr atrás dessa pessoa. Olha, deixou cair isto. Era uma relação muito espontânea, muito imediata. Esta era a relação, tal qual como o cérebro tem com os seus órgãos, nós deveríamos ter essa mesma relação com Deus. Então não havia aqui situações de injustiças ou situações, podia haver o certo, o mais certo e o menos certo, admito, por causa da experiência e por causa da maturidade de cada um, mas não entre bem e mal, porque o certo e o errado e o bem e o mal são coisas diferentes. Portanto, esta era a relação que poderia existir entre a sociedade e Deus. Ora, durante a época medieval, os reis controlavam todas as funções do governo. Controlavam o legislativo, controlavam o executivo e era o judicial. Eles eram tudo isto. Após a Revolução Francesa, estes três poderes começaram a separar-se. O que pode significar que estamos a caminhar para uma estrutura, ou caminhando para uma estrutura política ideal, conforme parece a estrutura do corpo humano. Por isso a referência que a gente coloca aqui, a referência do corpo humano. Porque estes órgãos são realmente independentes, mas interligam-se. E interligam-se todas centradas no cérebro. Ora, com a história manifesta, principalmente através da Revolução Francesa, manifesta estes órgãos, estes poderes a separarem-se, estão a ir ao encontro da estrutura da organização do corpo humano. Portanto, há aqui algo mais que também poderei transmitir. No Gênesis, logo no início do Gênesis 1:28, o homem diz: cresce, multiplica e domina. O homem, para dominar e para ser perfeito, necessita de conhecimento. Sem conhecimento não é possível conseguirmos seja o que for. A Revolução Industrial, que surge no século XVI, XVII, XVIII, constitui a base para o desenvolvimento da ciência. Portanto, o conhecimento aqui é necessário. O desenvolvimento da indústria e do comércio aconteceram, vieram a formar-se, enfim, um maior conhecimento, a indústria veio a desenvolver-se, e de forma que o nosso ambiente
começou, portanto, a nossa, como é que se diz? Agora está-me a faltar o resto do nome. Bom, o nosso ambiente começa a melhorar, as nossas condições de vida melhoram, e isto é precisamente originado pelo desenvolvimento que a Revolução Industrial nos trouxe. Essa Revolução Industrial proporcionou a muitos países europeus o seu próprio desenvolvimento, mas necessitavam de recursos, necessitavam de matérias-primas. E essa mesma busca dessas matérias-primas, desses recursos, para alimentar a Revolução Industrial, levou a que muitos países fossem para explorar outras nações e delas essas mesmas nações se tornarem colónias. Porque era necessário dar esse mesmo alimento à Revolução Industrial. Ora, essa colonização não foi feita de forma correta, sabemos, foi feita de uma forma egoísta, mas Deus aqui também é suficientemente inteligente para poder usar esse mesmo egoísmo a seu favor. Porque esse mesmo egoísmo proporcionou a Deus a que o Evangelho, a lição e a mensagem de Cristo pudesse ser transmitida a todo o mundo. Pudesse se espalhar com muito mais facilidade. Portanto, a Revolução Industrial desempenhou um papel importante e decisivo, certamente. Foi o cumprimento da profecia que Jesus tinha dito no seu tempo. Dizia que o Evangelho seria pregado por toda a terra. E esse Evangelho, ao ser propagado por toda a terra, é como também inclui-se na preparação para a vinda do Messias. Porque toda a gente passaria a ter conhecimento e a ter a esperança da vinda do Messias. Ora, essa mesma esperança concretiza-se através da Revolução Industrial, mas essa Revolução Industrial levou vários outros conflitos. Portanto, por questões políticas, económicas e ideológicas, as guerras mundiais vieram a acontecer. Em nosso entender, para além destas razões externas, existem causas mais internas que, de acordo com o princípio de restauração, que nós já falámos isso nos vídeos anteriores, podemos dizer que as guerras poderão ter um cunho providencial. Como? Como é que guerras podem ter um cunho providencial? Não é novidade. Se analisarmos a história bíblica no Antigo Testamento, nós podemos constatar isso também. Mas vamos agora observar sobre o nosso ponto de vista sobre as guerras mundiais. Acreditamos que a causa básica e de uma perspectiva mais interior das guerras mundiais acontecerem está no conflito entre a soberania de Deus, que tenta restaurar o ser humano para o seu lado, e a má soberania de Satanás, que tenta manter o homem debaixo da sua tirania. Portanto, qual é a tirania que o homem tem vindo a conhecer? E é a nossa experiência. É a injustiça, é a mentira, é a corrupção, é a maldade, enfim, é todo este mundo que nós temos vindo a conhecer ao longo da história. Isto é o que domina a história. Portanto, é a soberania que nós dizemos, a soberania de Satanás, a soberania do mal, tem vindo a imperar sobre o ser humano. E isto acontece devido à queda humana. A história tem sido uma história fora dos princípios e valores de Deus. Portanto, nós não temos visto uma vida, uma história de amor, não temos visto uma história de verdade e de justiça. O que temos realmente observado, o homem tem vindo a estar sob o domínio de Satanás. Portanto, sob o domínio da mentira, da injustiça, da exploração, da corrupção, da manipulação e tudo mais que a gente queira transmitir. Esta tem vindo a história. E Deus procura levar a que o homem venha a compreender o seu próprio erro e a despertar para uma nova verdade, a despertar para um novo conhecimento, de modo a levá-lo a concretizar
aquilo que Deus queria desde o início. Lembram-se? O que é que Deus queria desde o início? Que nós fôssemos perfeitos, crescei, que nós multiplicássemos perfeição, multiplicai, e nós dominássemos em perfeição. Dominar. Isso não aconteceu. Portanto, nas guerras mundiais, Deus tem vindo a operar a sua providência para restaurar o seu mundo, de acordo com os seus princípios, procurando estabelecer a sua soberania no meio de um mundo sob a soberania de Satanás. Cristo, na segunda vinda, vem para pôr fim a este mundo de soberania do mal e abrir um caminho para a realização do mundo ideal. Cristo aqui é o Senhor da segunda vinda. Ele vem procurar abrir esse mesmo caminho. Ele vem-nos ensinar, não vem destruir. Muitos cristãos acreditam na destruição para o início do novo mundo. Mas o que Cristo vem fazer não vem destruir, nem vem matar, nem vem negar ninguém. Não creio nesse tipo de visão. Ainda que na Bíblia possa manifestar essa interpretação. Mas essa interpretação está sendo feita de forma muito literal. Porque Jesus não destruiu ninguém. E Ele tinha o poder para fazer. O que Deus pretende é recuperar todas as pessoas, bem, boas ou más. Porque todos nós desconhecemos a verdade das coisas. Toda a verdade das coisas. De forma que todos nós somos criação de Deus. Então Deus pretende recuperar todas as pessoas. Portanto, o que o Messias virá fazer, vem ensinar. Vem transmitir uma verdade. Essa verdade é que vai destruir a maldade. Não é destruir pessoas, mas é destruir conceitos errados, ideias erradas, atitudes erradas. É isso que o Messias vem fazer. Não vem matar, não vem destruir. Ainda que haja situações, mesmo no mundo físico, de destruição. Mas isso não significa que é Deus a destruir o mundo. Isso nós não acreditamos. Portanto, durante os últimos 400 anos da Providência, como preparação para a segunda vinda de Cristo, a humanidade dividiu-se politicamente, economicamente, ideologicamente entre dois mundos. Entre o mundo que acredita em Deus e o mundo que não acredita em Deus. Nós dizemos o mundo que tem uma visão da vida tipo Abel e uma visão da vida tipo Caim. E essa divisão já foi mencionada, foi esta visão, a ideologia do tipo Caim e a ideologia de tipo Abel. Que esta nova reforma vem fazer a unidade das pessoas que não acreditam em Deus e das pessoas que acreditam em Deus, vem, através dessa nova reforma, através desse novo conceito de verdade, vem mostrar como realizar este mundo ideal. Vou ter que terminar esta fase, esta primeira parte, porque o vídeo já está sendo muito longo e não creio que a parte seguinte vá ficar mais pequena do que esta, de forma que eu vou interromper aqui e vemo-nos no vídeo já a seguir, que eu vou dar continuidade. Por isso eu peço desculpa por esta interrupção e até já.